Vai ativar meu som. É porque não tem ninguém ainda. Vamos falar alguma coisa. Deixa eu ver essa planta ali. É a planta do nosso, né?
Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Opa, tudo? Já Opa, estão todos? não, ainda não, ainda falta o pessoal ainda. Eu vou Já te está colocar aqui. cedo, né? O pessoal, eu já mandei o link já no grupo agora. O pessoal deve visualizar e entrando aos poucos. Vou te passar aqui, colocar como anfitriã. Aí, se você quiser apresentar alguma coisa na tela compartilhada, aí já te coloquei É, como anfitriã, tá? tá. Na verdade, quem vai fazer o compartilhamento das telas vai ser o Eduardo, meu Ô, sócio. Eduardo? É, Eduardo Rocha, até porque eu estou sem Ah, sim. computador, né? Como eu tinha te explicado. Daí ele vai fazer a Ah, sim, é apresentação verdade. Então para que a passa para gente ele consiga. o. Peraí. Eu vou tentar aqui mudar aqui, ó. Será que você consegue? Eu acho. Tenta você, eu já te passei como anfitriã, aí passa para ele. Aí se ele quiser para ele. Eu tô sem áudio, o Eduardo. Vocês estão me ouvindo Foi. aí? Agora sim. Ah, é, porque estava mutado ali, desculpa. Mas eu Ah, posso tranquilo. compartilhar a minha tela aqui, ué. A Ele não Daniela deixa, que não. colocou como anfitriã. Ah, ele não deixa, não, porque... É, Ih, Daniela, tenta colocar ele como anfitriã. Anfitrião. Estou tentando. Peraí. Tá. Clica na tela dele que aparece lá as opções. Aí. porque qualquer coisa também eu gero um outro link aqui e mando para vocês. A gente faz por Sim. um outro link. Aí eu gero o link, aí eu consigo compartilhar. Eu tornei você anfitrião, tá, Foi. Eduardo? Ah, agora dá. Você Estão tem vendo aí? noção de... Ah, Estão show. vendo aí minha tela? Tá, tô vendo. Tá show. Tá dando para ver bem aí, né? Tá. Então, beleza. Então, pronto. Só ver quanto. Hein, Fábio? Oi. Você tem noção de quantas pessoas vão participar da reunião? No grupo a gente já tem mais ou menos mais de 150 pessoas. Aí tem que ver quantas Ah, pessoas que vão participar da reunião. Que eu tô gravando a reunião tá. também, entendeu? Aí tem gente que Eu percebi lá perguntou. quando a gente entrou. Aí já tem 11 pessoas. 11, é. Aí quem o pessoal do grupo aí tiver interesse em fazer pergunta para o Eduardo ou para a Daniele, aí levanta a mãozinha, tem a opção aí para perguntar para eles. Não, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já está marcado a assembleia de implantação de vocês? Não, ainda não tem não, mas hoje postaram no grupo falando que o Abits deve sair agora dia 27, dia 25 desse mês. Então a 25 gente agora já, de julho, né? isso é. A gente já quer levar no dia da assembleia já a nossa opção de síndico e também de administradora também. Entendi. Ah, desculpa, Geralmente, a Oi? assembleia tá mais ou menos marcada para quando? Ainda não tem data prevista para ela, mas deve ser início de agosto, por aí. Ah, geralmente eles marcam a assembleia, Eduardo, assim que sai o Abitse, né? Assim é. foi aqui no meu condomínio, eles entregaram o Abitse, acho que 2 semanas depois eles marcaram a assembleia de implantação, foi bem rápido. É isso aí. A instalação de um condomínio é o iniciozinho de tudo. O nascimento de um condomínio o início é meio um pouquinho complicado. Então Mas eu já participei de muita instalação de condomínio. Trabalhei em administradoras aí que a gente implantava muito condomínio, participei de muita implantação.
É trabalhoso, mas daqui a pouco começa a ver a coisa funcionando, aí também é uma beleza, que assim, é um sonho que vocês estão realizando, né? Comprar um É. imóvel, muito bom, muito legal. É. Quando a gente puder, já começando, aí você sinaliza para a gente, tá, Fábio? Ah, sim. Manuela, Boa tá aí? noite a todos. Estou aqui, cheguei. Ah, tá. Correndo, Boa correndo, mas noite. cheguei. Boa noite. Boa noite. Boa Fábio, noite. esqueci. Tudo bem? Boa noite. Esqueci o nome da sua esposa. Carol. A Carol. Carol, tudo bem, Carol? Tudo bem? Boa noite. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu chamo o pessoal aqui no grupo. Eu me lembro, assim, para trocar um pouquinho de experiência com vocês, que também foi um sonho. Eu comprei o meu empreendimento finalzinho de 2016 para 2017. Hoje eu moro em Campo Grande, né? Fez 2 semanas que eu estou aqui em Campo Grande. E foi assim, uma correria muito grande também, porque a gente compra um sonho, né? É. E aí, na implantação, realmente é muito doloroso, porque nem sempre a construtora ela entrega aquilo que ela colocou ali no planejamento de entrega, né? E aí a gente teve É. que dar muita porrada na MRV. Então, a gente gerou uma equipe grande de engenheiro, inclusive o engenheiro que trabalha com a gente hoje, o Edson, ele era engenheiro da Cury. Então, ele já tem todo o planejamento e todas as pegadinhas de obra que é entregue pela Cury, né? Ah, sim. Então, a gente trabalha com ele, a gente faz um laudo de vistoria, a gente tem essa experiência de implantação e a gente trabalha já com o Edson, porque o Edson conhece todos os macetes de vício de construção, né? De vício de obra. Então, a gente gera um laudo e esse laudo a gente entrega para a Cury, para que a Cury venha... na verdade, as construtoras, né? Onde eu moro aqui é MRV. E a gente também gerou aqui um laudo grande e a gente está brigando com a MRV para que a MRV entregue da forma que ela mensurou que ela ia fazer, né? Então, a gente tem esse know-how aí para trabalhar com vocês. A gente já está preparado, porque a implantação é um iniciozinho chato, a obra ainda está na finalização, e aí a gente tem os macetes para poder pegar a construtora de jeito. Eles não vão esperar, não, mas a gente tem um jeito certo de lidar com eles. É. Eduardo, se você quiser, você já pode começar a apresentação. Já é 8h18, então pode começar. Bom, vocês é que sabem. Se Pode precisar começar. aguardar mais um pouco, chegar alguém, eu não me incomodo, não. Hoje eu tô em casa aqui, tô por conta. Você que sabe. Não, eu acho. Eu já começo. Nós temos 13 participantes, né? Então, de 500 unidades, era bom, de repente, a É. gente aguardar mais um pouquinho. Tá, espera mais um pouco, então. Embora você aí vai gravar, né? E vai Eu tô por disponibilizar. conta aí. A hora que vocês quiserem, eu inicio aqui. Depois, Eduardo, você envia para o Fábio essa apresentação para a gente, Envio. com Te tudo que envio. você vai apresentar aqui, Tem por uma, favor. tem uma proposta também, eu envio tudo para vocês aí vocês compartilham entre todos aí. Pode ficar tranquilo.
Enquanto o pessoal vai acabando de chegar, deixa eu contar um pouquinho de experiência de instalação. Eu já vi os extremos. Uma vez eu fui participar de uma instalação, estava numa administradora, né? Aí fui participar de uma instalação de um condomínio, assembleia de instalação. Gente, chegou lá na assembleia, a gente já estava mais ou menos esperando, porque a gente já sabia como é que estava o estágio do condomínio. Gente, muita cara de pau da construtora. O condomínio não estava pronto. Não tinha nem luz nas unidades, não tinha nem água direito, e o pessoal da construtora queria instalar o condomínio, né, para o pessoal começar a pagar condomínio logo, né? E a construtora se livrar daquelas despesas que estava tendo. Gente, e aquilo assim, tinha 300 pessoas, que o condomínio era grande, era 500 e tantas unidades. 300 pessoas no salão lá, onde foi a assembleia de instalação, mas, meu Deus do céu, o negócio foi um quebra-pau, o pessoal revoltadíssimo com a construtora, e a construtora queria, porque queria instalar o condomínio, o pessoal não deixava, e foi aquela confusão até meia-noite. Por fim, não teve jeito, não instalaram o condomínio, não. Aí depois, numa próxima semana, eu fui numa outra instalação. Aí, gente, completamente o oposto. Porque nessa primeira que eu fui, a construtora, aí os donos lá, os diretores da construtora, eles não aparecem, eles mandam um advogado, né? Que eles pagam para ir lá na instalação tentar instalar o negócio na marra. E aí o pessoal revoltado, cadê o dono da construtora? Eu queria que esse cara tivesse aqui, que o prédio ainda está todo mal acabado ainda, não tem nem luz, não tem água, não tem nada, e o cara já quer instalar, e aí foi aquela confusão toda. Aí chegou na outra semana, gente, que coisa diferente. O prédio, assim, o condomínio construído impecável, com todos os detalhes, salão de jogos, com mesa de sinuca, com mesa de ping-pong, com os detalhes dos enfeites todos. E aí, sabe o que aconteceu? O dono da construtora, isso foi uma outra construtora. Olha a diferença, o dono da construtora foi na assembleia de instalação. Nessa reunião? A hora que começou a assembleia, iniciou a assembleia, o dono falou, gente, ó, eu queria só dar uma palavra inicial aqui, eu queria avisar a todos vocês, talvez vocês não conheçam, mas eu sou o dono da construtora, então eu fiz questão de vir aqui hoje, porque se alguém tiver alguma dúvida qualquer, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Sabe, a coisa mais bacana, né? Então, não tinha dúvida nenhuma, o prédio estava todo impecável, foi só pequenas dúvidas. Mas aí, assim, cara, nossa, a gente vai vendo uma, vai vendo outra, fazendo cada situação que aparece. E prédios que eu vi, condomínios que estavam querendo instalar e não tinha a menor condição de instalar, nossa senhora. Isso que eu Imagino. falo, o sucesso também de toda a instalação, também isso vai depender muito também de como a construtora está entregando o imóvel, porque a gente que recebe depois e vai passar a administrar, se tiver muito problema, né, vício de construção, essas coisas, dá um trabalho para correr atrás, aí tem que correr atrás de construtora para poder regularizar tudo, e aí até que se regularize realmente tudo, né, quem sofre é o condômino. Eduardo, tem duas pessoas de mãos levantadas, acho que querem falar. A Sandra e a Rosa e o Antônio. Acho que eles estão querendo fazer alguma pergunta. Pode fazer. Tem duas mãozinhas sinalizando aí para a gente. Não sei se eles querem falar ou se eles apertaram sem querer. Hein, Sandra? Você quer? Tem dúvida? Não, eu apertei sem querer. Eu estou tentando tirar, não estou conseguindo. Desculpa. Não tem problema, não. Tem problema. Você aperta lá de novo. Que... Oi. Desculpa, o Sérgio me ligou, ele não está conseguindo entrar. Disse que tem uma senha. Você consegue ver se tem algum... Entrando pelo celular, do notebook. Se tem alguma senha? Está pedindo alguma senha para ele. Eu estou pelo celular. Eu entrei direto. Eu estou tentando ver aqui se ele manda o print para mim, para eu ver. Porque eu não coloquei senha. É estranho, né? Tá pedindo senha para ele, cara. Gente, eu nunca vi pedir senha. Às vezes pede no Zoom. Só que esse link não tá pedindo, não. Às vezes pede. Que seria o ID da...
não está pedindo, não. Vê se você consegue ajudar ele aí, Fábio. Tô vendo aqui com ele aqui. Agora tem um porém. Será que ele tem o Zoom? Ele tem que, se tiver no No celular, tem que celular baixar o dele, aplicativo, né? baixar o aplicativo, isso aí. Ó, o Rafael colocou aqui, não precisava nem ter baixado, ó, o som, o aplicativo. Aqui, eu tava olhando aqui na mensagem que eu enviei no grupo. Já tem quase 30 pessoas que visualizaram a mensagem do link da reunião. E aqui tá com 17 pessoas, né? Tirando o Eduardo e a Daniele. Então, o pessoal que não está entrando para assistir a reunião. Eduardo, se você quiser, pode começar. Bom, Concorda, Manuela? vocês é que sabem aí. Posso começar então? Espera só a Manuela, ela tá no telefone ali. Tá bom. Gente, desculpa, é o Sérgio que tá me ligando. Ele tá agoniado. Eu pedi para ele me mandar o print da tela dele. Eu Por mim, também pode pedi. começar, tá? Pode começar então, Eduardo. Posso? Perfeito. Então tá. Pessoal, assim, então, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer vocês por essa oportunidade da gente estar aqui hoje mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Uma honra muito grande para a gente estar aqui apresentando essa proposta para vocês aí. Vamos fazer o possível, se a gente realmente for contemplado aí com essa oportunidade de trabalhar com vocês, eu tenho certeza que a gente vai fazer o possível e o impossível para encantar vocês aí, tá? Normalmente, quando a gente faz essa apresentação, eu e a Daniele, quando a gente está presencialmente, a gente vai dividindo as falas, as explicações, mas como está em videoconferência, eu vou falando para evitar, né, qualquer problema. A qualquer momento também que a Daniele quiser lembrar de alguma coisa que, de repente, eu esqueci de falar, ela fique à vontade aí também para falar. E vocês também, a qualquer momento que quiser interromper a minha fala para tirar alguma dúvida, pode interromper, não há o menor problema não, tá? Vamos lá, então, olha só. Em primeiro lugar, eu queria... Todos estão vendo minha tela, né? Tá tudo bem aí, tá vendo, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria contar um pouquinho da história para vocês aí, né? Vocês estão vendo aí da Ctrl R Síndicos, né? Que é o nome da empresa que a gente está abrindo. Então, de onde surgiu esse nome, quem somos nós, né? De onde a gente veio,
e o porquê do Ctrl+R síndicos. Então, é o seguinte, eu já trabalho no mercado imobiliário há 20 anos, está completando aqui agora esse ano, né? Comecei em 2001, trabalhando em administradoras de condomínio. Ao longo da minha vida, fui síndico de alguns condomínios onde eu passei, onde eu morei. Então, já trabalhei nas principais administradoras de condomínio do Rio de Janeiro e de Niterói. Fui gerente comercial de grandes administradoras de condomínio, então tenho uma experiência assim, muito grande com condomínio. A Daniele também já está há vários anos também nesse mercado também. Nós somos administradores de empresa formados. Eu tenho uma outra pessoa que trabalha com a gente, que é o Alexandre, que também é administrador de empresa. Também há anos e anos e anos ele trabalha, já tinha uma empresa já aberta. Então, nós, pela nossa experiência todos esses anos de mercado, a gente se encontrou, conversou, viramos amigos, né? Nos encontramos aí pela vida, viramos amigos, tínhamos afinidades, né? Tem uma outra sócia também, que é a Renata Bandeira, tá? Que ela, infelizmente, os dois tinham compromissos hoje também, foram atender a outros condomínios, né? Mas vocês terão a oportunidade um dia de conhecê-los, se Deus quiser. Então, a gente se encontrou, tínhamos afinidades, tínhamos planos de seguir a nossa vida fora das administradoras, abrir a nossa empresa, e resolvemos, então, unir as nossas experiências, né? As nossas experiências. E para atender a esse mercado aí que a gente vê a dificuldade que hoje as pessoas passam, que os síndicos passam para administrar seus condomínios, né? Devido aí, principalmente, como está na tela, a complexidade cada vez maior da função de síndico. Antigamente, né? Lá nos anos 80, nos anos 90, a vida era muito mais simples, as coisas eram muito mais simples. Então, a gente via muito nos condomínios aí, normalmente o síndico era um senhor que se aposentava, ia tomar conta do condomínio, mas a vida era muito mais simples, as coisas eram muito mais simples. Com o aumento, né, das mudanças na legislação trabalhista, mudança na legislação de um modo geral, veio um novo Código Civil no início dos anos 2000 aí, mudou muita coisa. A questão dos recolhimentos dos encargos foi se complexificando cada vez mais. As funções do síndico, elas foram mudando bastante. Então, cada vez mais, gradativamente, a gente percebeu nesse mercado aí os condomínios optando pela figura do síndico profissional, né? Porque aumentou demais as atividades administrativas de um condomínio. Administrar um condomínio hoje não é mais como antigamente. E outra, a responsabilidade que é também, os síndicos foram entendendo da responsabilidade que é hoje de ser síndico de um prédio. Então, assim, hoje em dia, parece que está dando um eco aí no... Porque tem alguém com o microfone. Fechar o eu acho que é microfone melhor para todos poder... mutarem, Está dando eco. Está dando eco aí? Antônio, Rosa e Antônio, eu acho que o áudio está ligado, está dando eco. Tem como ele colocar o mute para todo mundo. Eduardo, acho que você consegue. Tá desligado. Você Oi, estão me ouvindo melhor agora? Sim, perfeito. Está me ouvindo melhor? Vamos tentar ver. Então, vamos voltar. Então, espera aí, eu acho que eu parei a apresentação aqui. Espera aí um pouquinho só. Então, deixa eu voltar a apresentação. Desligando, calma. Isso, estão vendo minha tela, né? Agora sim. Tá. Então, olha só. Os síndicos foram entendendo que Gente, cada vez... continua o eco. O eco? Continua. Tenta aí, Eduardo, deixar todo mundo no mute. Não sei se foi eu que, de repente, me... Não, é a Rosa. Uma mensagem. A Rosa Apareceu uma mensagem na minha tela. Está desligando aqui. Tá, obrigada. Deu? Eu acho que foi. Então, vamos lá, então. Vamos tentar. Se der problema, a gente vai parando. Vamos até a gente se acertar. Então, assim, estava falando, né? As pessoas foram entendendo a responsabilidade hoje que é ser um síndico, né? Hoje, por exemplo, se cai um reboco do condomínio lá na cabeça de alguém lá embaixo e dá um acidente,
o síndico ele responde a um processo, ele responde criminalmente, legalmente. Se um funcionário é mandado embora do condomínio e entra com uma ação contra o condomínio, é o síndico que tem que ir lá no fórum responder em nome do condomínio, né, e tal. Então, assim, as coisas mudaram demais, então a figura do síndico foi ficando cada vez mais complexa. E o tempo também, né? As pessoas hoje também estão tendo muito menos tempo para se dedicar a essa função de síndico. Então, a gente está entrando no mercado aí para tentar suprir essa necessidade. E aí, gente, a nossa inspiração é colocar em prática toda essa nossa experiência, né, adquirida para administrar condomínios. A gente entende que o síndico, né, como está na tela aí em inglês, mas ele tem a sua família, ele tem o seu trabalho. Então, o síndico, hoje ele tem a sua família, ele tem crianças para cuidar, seus relacionamentos pessoais, ele tem que cuidar da sua saúde, ele tem que cuidar dos seus negócios, do seu trabalho, cuidar da sua carreira, gerenciar a sua vida financeira, cuidar do seu sucesso pessoal e profissional. Então, a gente está vindo exatamente para suprir essa necessidade, para ajudar na administração desses condomínios, ajudar as pessoas a ter uma vida mais equilibrada e harmônica dentro das suas comunidades, ajudar a controlar as finanças. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessa parte financeira do condomínio, das experiências que nós tivemos aí trabalhando em administradoras, né? Mas intermediar os conflitos, cuidando do bem-estar de todo mundo dentro do condomínio. Tá? Eu vou passar aqui, então, um pouquinho sobre a nossa missão, visão e valores da nossa empresa, que é interessante você entender, né? Então, a nossa missão, por que nós estamos hoje no mercado? É para oferecer aos condomínios uma gestão profissional, que proporcione maior controle financeiro, melhor comunicação entre as partes e harmonia aos condomínios do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Qual é a nossa visão? Onde a gente quer chegar? Como a gente quer estar amanhã, né? Nossa visão é ser reconhecida pela metodologia que une um controle financeiro mais eficiente, que proporcionará maior transparência e economia com novas tecnologias que facilitarão a comunicação entre o síndico e os condôminos. Então, pessoal, vocês podem perceber que vocês estão vendo aí grifado aí vários lugares aí, né, alguns termos, né, controle financeiro, comunicação, transparência, economia. Por que isso? Então, vou explicar o porquê do nome Ctrl+R Síndicos em primeiro lugar, né? Como eu falei, eu venho de uma experiência longa de 20 anos trabalhando nas principais administradoras de condomínio do Rio de Janeiro, a Daniele também, o Alexandre também, a Renata também. Trabalhamos nas principais administradoras e, ao longo desses anos, a gente percebeu duas coisas principais. Primeiro, o seguinte, essas administradoras, uma boa parte delas, elas cobram tarifas excessivas dos condomínios. Então, gente, assim, eu gosto de deixar bem claro que eu não estou aqui para falar mal de empresa nenhuma, não vou citar nomes, eu não quero também generalizar, porque também não são todas. Tem empresas muito sérias, muito idôneas, muito boas, que trabalham cobrando o que é realmente justo do condomínio, mas, infelizmente, toda classe tem os bons, tem os ruins, né? Tem dentista bom, dentista ruim, tem advogado bom, tem advogado ruim. Administradora, a mesma coisa. Então, tem empresas que elas abusam um pouco das cobranças dos condomínios, isso acaba onerando bastante o condomínio. Então, elas cobram aí tarifas para tudo que o condomínio quiser fazer, ela cobra uma taxa extra e não são coisas baratas, não, é meio salário mínimo para fazer uma RAIS, meio salário para fazer DIF, meio salário para fazer conectividade social, é meio salário para fazer um certificado digital, meio salário para dar a declaração de informe de rendimentos para as pessoas. Então, isso a gente entende que são custos que muitos deles deveriam estar embutidos na taxa de administração da administradora. E as outras empresas também, né? Empresas de elevador, empresas de manutenção de interfone de portão, tem muitas empresas que cobram valores acima do que realmente outras empresas cobram do mercado. Então, a gente tem uma expertise, uma experiência de entender o que é exatamente que o condomínio precisa pagar para a gente poder barganhar isso com as empresas que vão prestar serviço para o condomínio, né? Para a gente tentar enxugar essas despesas, reduzir o valor da cota. Então, é um dos objetivos, por isso que a gente chama Ctrl+R Síndicos, né? E melhorar a comunicação. A gente vai implantar vamos pesquisar no mercado um aplicativo que se adeque aí ao condomínio de vocês, para que a gente tenha um aplicativo para se comunicar, para facilitar a nossa comunicação,
Tem vários aplicativos aí no mercado bons aí que a gente pode trazer para a vida de vocês, que vai facilitar bastante a nossa comunicação. Né? Um ponto também, o síndico condômino, né? Ele normalmente, ele tem, como eu falei, ele tem a vida profissional dele. Ele sai de manhã para ir para o trabalho, ele é um dentista, ele é um engenheiro, ele é um médico. Então, os condôminos não têm tanto acesso a ele. Nós, como essa é a nossa atividade, nós vamos estar o tempo todo disponível para atender e tirar as dúvidas de vocês. E aqui, por fim, a questão dos nossos valores, né, que é importante também, a honestidade acima de tudo, um rígido controle financeiro, equilíbrio e transparência nas contas. Então, a gente quer que todos vocês saibam direitinho para onde que está indo o dinheiro que você está pagando a cota. A gente vai fazer questão de implantar um sistema de gestão bem transparente, para que você tenha um aplicativo para ver todo dia o que nós estamos pagando, o que o condomínio está recebendo, para onde está indo o dinheiro. Hoje a gente sabe que tem essas facilidades desses aplicativos, que você vê a conta do condomínio e você clica lá no lançamento, abre a nota fiscal relativa àquele pagamento. Então, isso aqui é o bom, né? É que você possa acompanhar todo dia a conta do seu condomínio, ou seja, aquela pasta de prestação de contas que antigamente, né, antes desses aplicativos, antes dessas modernidades, dessas tecnologias, era o síndico recebia uma pasta de prestação de contas com o conselho, e aí o síndico e o conselho que ia ver aquelas notas fiscais, né? O condômino não tinha acesso. Hoje isso acabou. Hoje você tem um aplicativo que você vai ver todos os condôminos, vão acompanhar as contas dos condomínios. Se ele viu lá que pagou R$ 1.200 para a Casa das Tintas, fala, opa, mas que tinta que é essa? Que Casa das Tintas? Ele vai clicar no lançamento, vai abrir a nota fiscal, né? Então, é assim, é total transparência. Nós estamos nos comprometendo a, periodicamente, a gente se reunir, seja pessoalmente, seja por videoconferência. A gente faz reuniões informais, periódicas, com todo mundo que quiser comparecer, para poder esclarecer, para poder tirar dúvida. A gente quer que, quando chegar lá na nossa assembleia de prestação de contas, que não tenha nada, né, zero de dúvida sobre as nossas contas, que todos passaram um ano inteiro entendendo para onde que está indo o dinheiro da cota que ele está pagando, né? E uma gestão participativa, como a gente está falando aqui, né? A gente quer que todos participem. Nós não queremos chegar e assumir como síndicos do condomínio e sermos autoritários, né? Fazer a coisa como a gente quer. Não. A gente vai estar sempre em contato com o Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, fazendo os levantamentos das coisas que é preciso fazer, vamos trazer para o Conselho vai acompanhar tudo com a gente, nós não vamos dar um passo sem o aval do Conselho, e se acharmos que é necessário fazer uma reunião, a gente chama a reunião, vamos mostrar para todo mundo o que a gente está pretendendo fazer, vamos fazer uma assembleia, vamos votar, vamos aprovar, e aí é o que a maioria aprovar, é o que a gente vai fazer. Então, é uma gestão bem participativa mesmo, e com éticas nos negócios e comprometimento socioambiental, né? A gente também está muito preocupado com o controle ambiental, né? Então, o que a gente puder fazer, como, por exemplo, controle seletivo de lixo, esse tipo de coisa, para ajudar no meio ambiente, é uma causa também que a gente carrega, que é muito importante também vocês se preocuparem. Então, a gente vai estar antenado em tudo quanto é coisa que a gente puder trazer para o condomínio de vocês, para ajudar nessa questão ambiental também, tá? Aqui eu falo um pouquinho, gente, sobre as vantagens do síndico profissional. Que, às vezes, sempre que a gente chega no condomínio, muita gente, às vezes, levanta a mão e fala, né, gente? Mas não é melhor um síndico condômino? O síndico condômino vai sair mais barato, é mais barato do que o síndico profissional. Então, o que a gente tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, gente, o síndico profissional, ele é imparcial, a relação dele é profissional. Nossa, lá, o síndico profissional é o prestador de serviço, que vai evitar constrangimento, né? Porque o síndico condômino, ele tem que pensar o seguinte, uma hora ele vai ter que chamar a atenção do funcionário, uma hora ele vai ter que chamar a atenção do condômino, ele vai ter que mandar notificação para o condômino, ele vai ter que aplicar advertência para o funcionário. E isso, estando sobre nossa responsabilidade, nós somos imparciais. Então, eu não tenho nada, constrangimento nenhum
de aplicar uma advertência no funcionário quando for devido. E se eu tiver que mandar uma notificação para o morador também, por exemplo, morador que está com som alto depois das 10, fazendo festa na sua unidade, né, trazendo transtorno para os demais condôminos, se eu tiver que notificar, eu vou notificar, se eu tiver que chamar atenção, eu vou ter que chamar atenção, porque eu sou imparcial, né? A relação é profissional, eu não tenho vínculo emocional que vai favorecer a um condômino ou outro, que vai favorecer a um profissional, a um funcionário ou outro, né? Então, essa é uma vantagem grande. Uma outra coisa que vocês têm que pensar, menos constrangimento caso vocês não estiverem agradando, né? Porque quando você elege um síndico condômino, aí você tem aquela coisa, se no meio do caminho não estiver dando certo, há aquele constrangimento, como é que vocês vão chegar e destituir aquela pessoa, ou vão reclamar daquela pessoa? Tem um certo constrangimento. Quando a coisa é profissional, nós somos um prestador de serviço, como qualquer outro que vai estar lá no condomínio prestando serviço. Se não estiver agradando, é muito mais fácil de você me chamar a Daniele, olha, infelizmente, assim, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, que nós vamos fazer tudo para agradar todos vocês, mas qualquer momento, de repente, se quiserem fazer uma mudança, testar uma outra coisa, é muito mais simples de chamar a gente e partir para a mudança, né? Outra coisa, nós temos uma formação específica, como nós falamos, como eu falei, nós somos todos formados em administração de empresa, todos nós temos cursos no Secov, curso na ABAD, trabalhamos em administradora, fomos síndicos profissionais, fomos síndicos em diversos condomínios por aí afora. Hoje nós estamos nos dedicando à nossa empresa, né? Mas trazendo toda essa formação que nós tivemos ao longo da nossa vida profissional. Então, com essa formação nossa, isso nos permite aplicar o nosso conhecimento no condomínio, maior conhecimento para lidar com problemas, maior habilidade para lidar, para propor soluções, do que um síndico condômino que não tem essa formação que a gente trouxe ao longo da nossa vida, né? Então, outra coisa, a nossa experiência profissional, né, nas situações emergenciais, o síndico profissional tem mais experiência para resolver problemas. Eu estou há 20 anos, a Daniele já está aí há quase 20 anos nesse mercado, o Alexandre tem mais tempo do que eu, né, no mercado também. Então, toda a nossa experiência vai nos proporcionar achar a solução mais viável para o problema que vocês estão vivendo, né? Experiência em negociação com fornecedores, com certeza nós trabalhamos com um banco de fornecedores, né? Eu tenho que são empresas do mercado, autônomos do mercado que prestam serviço para essas administradoras onde a gente trabalhou, a gente veio montando um banco de dados. Então, a qualquer momento que vocês precisarem, qualquer tipo de serviço que vocês precisarem fazer no condomínio, nós temos um banco de dados, nós vamos fazer cotações, são todas empresas idôneas, empresas que a gente acompanhou o trabalho delas ao longo da nossa experiência a vida inteira, são empresas que a gente sabe que não vão trazer problemas para vocês, a gente está sempre checando referência delas, e é muito mais fácil para a gente barganhar com essas empresas. Se quiser uma redução de custo, um aumento do prazo para pagar, um parcelamento para pagar um determinado serviço, nós, como síndicos profissionais, vamos ter muito mais condição de barganhar essa negociação para vocês. E uma coisa importante, né? Nós vamos estar sempre, constantemente, nos atualizando. É a nossa atividade principal, a atualização é constante. Como eu falei, se é um síndico condômino, normalmente ele tem a sua profissão, ele é um médico, ele é um dentista, ele é, né, um engenheiro, ele vai estar se especializando na área dele. Nós não, a minha vida é exercer a função de administrador de condomínio. Então, eu estou sempre fazendo curso, eu estou sempre pesquisando coisa nova, eu estou sempre acompanhando as novidades do mercado, vou ter mais condições de trazer novidades para o universo de vocês. E aqui, só nesse slide para encerrar ele, essa parte das vantagens, aquilo que eu falei no início, né? Sempre quando a gente começa a falar sobre o assunto, tem um que levanta a mão e fala, mas o síndico profissional vai ficar mais caro, porque o prolabore dele, o salário dele é mais caro do que o síndico condômino. Então, o que eu tenho para falar? Não é assim. Em alguns casos, gente, pode até ser que
você consiga um condômino que vai ter um prolabore lá menor do que a nossa remuneração. Mas mesmo que a nossa remuneração ela seja um pouco mais alta do que a de um síndico condômino, nós vamos ter condições de reduzir custos em outros lugares, em outras rubricas. Como eu falei aqui, barganhando com fornecedores, reduzindo custos com administradoras, e um trabalho de excelência que vocês vão ter. Então, acaba que o custo-benefício aí compensa para vocês, né? A gente, de repente, vai ter uma remuneração um pouquinho acima, mas eu vou conseguir redução de custo em outras áreas, em outras coisas, com outras empresas, né? Uma coisa acaba compensando pela outra. Então, pessoal, assim, para vocês entenderem um pouco mais, então, vamos falar um pouco mais do nosso serviço. O que a gente realmente vai prestar para o condomínio em termos de serviço, né? Pessoal, como eu falei, a qualquer momento, se alguém quiser tirar dúvidas, né? Eu estou tentando também falar um pouco mais rápido e tal, porque eu sei que hoje é sexta-feira e vocês aí já estão doidos para descansar, né? Mas a qualquer momento pode me interromper, levanta a mão aí, Eduardo, isso aí eu não entendi muito bem, não. Né? A Daniele também quiser falar, fique à vontade aí, tá? Então, o que a gente está falando? Com a sua apresentação, que o início de um condomínio é a parte mais importante. Porque se tiver erro no início, esse erro ele vai ser empurrado para todos os outros anos. Principalmente na hora de formar a taxa condominial. Então, é muito importante que vocês entreguem o condomínio para quem tem experiência. Por quê? Porque nesse momento é a hora crucial, é a hora que a gente vai fazer o condomínio nascer, o condomínio edilício vai nascer, né? Embora ele já exista, mas financeiramente ele ainda não existe. Então é importantíssimo a escolha de vocês, porque um bom síndico, ele vai deixar um histórico financeiro bacana, ele vai... Porque se fizer algum posicionamento, tomar uma decisão errada, vai pesar no bolso de vocês. Vai trazer reflexo para o futuro. Exatamente, esse é o nosso medo, né? Tem trabalhado com as implantações, a gente tem visto, eu mesmo acabei de fazer um curso agora na BAD de implantação de condomínio, e a gente discutiu lá muito sobre isso, o início da implantação de um condomínio, né? Que isso gera reflexo para o resto da vida. E taxa condominial, ela dificilmente ela reduz, ela só tende a subir, né? E fazendo uma má gestão, pior fica. Então, esse namoro, depois vira um casamento com o síndico, né? Ele pode se tornar um casamento positivo ou ele pode se tornar um pesadelo. Então, é muito importante, na decisão de vocês, optar realmente por quem entende, por quem já trabalha. Como o próprio Eduardo falou, a gente... eu até tinha falado com o Fábio que eu virei carreira solo, porque trabalhei muitos anos com a administradora, e aí a gente percebendo que o mercado está aí, o mercado de síndico profissional ele vai crescer cada dia mais, não tenha dúvida, porque ninguém mais quer ter problema de relacionamento com o seu colega, seu vizinho. Né? E quando você é condômino, pode ter certeza que vai deixar de ser amigo para ser inimigo, porque o síndico ele tem que fazer valer o regulamento interno, a convenção, e às vezes dói. Principalmente quando ninguém comprou um apartamento que nunca morou, então não sabe quais são as regras, e as regras elas têm que ser imputadas para todos. Né? Tem muita gente que não tem noção de convivência em comunidade, porque um condomínio é uma comunidade. Então, essas regras elas são tomadas por nós síndicos, né? E como o Eduardo colocou perfeitamente bem, a gente não cria nenhum vínculo emocional, porque a gente é profissional. Claro que a gente vai gerar relacionamento, o nosso papel é esse, é gerar relacionamento com todos vocês. Mas aí é uma cidade, lá o condomínio de vocês é quase que uma cidade, são 500 unidades. Se colocar aí, vai multiplicar as famílias, então quase 2.000 pessoas morando. Então é uma cidade, essa cidade tem que ter regra, imagina não tendo regra. Então esse é o nosso papel, de trazer regra, de trazer relacionamento, né? E fazer o que é melhor, que é uma gestão participativa. A gente não quer uma coisa que não participe a vocês, a gente quer trazer vocês para dentro da gestão, a gente quer inserir vocês no nosso relacionamento.
Então, é o que eu tenho para acrescentar aí junto do Eduardo. Embora ele trouxe a apresentação perfeita, eu queria só concluir essa parte da apresentação dele e colocar realmente a nossa empresa assim, à disposição de vocês. Vai gerar dúvida? Vai. Essas dúvidas vão vir com o tempo? Vão. E até a Assembleia a gente vai podendo tirar as dúvidas de vocês. E uma coisa que eu também acho muito importante, que eu até tratei com o Eduardo, a gente quer ir lá no condomínio para conhecer, embora vocês ainda não tenham recebido a BITS, para a gente já começar a se familiarizar, ver como é que é, até para poder gerar a previsão orçamentária, dar uma orientada, saber cada serviço que vai precisar lá no condomínio de vocês, para que a gente consiga tocar com maestria. A ideia da gente é essa, tocar o condomínio com maestria. Exatamente. Se alguém tiver... Se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta para o Eduardo, para a Daniele. Quer terminar? Pode terminar, então. Só para terminar de falar dos serviços, né, tem uma segunda parte aqui, que eu mostro os serviços aqui para vocês. Ó. O que a gente vai fazer, então? Tem em primeiro lugar, o cumprimento da legislação, né? Nós estamos nos comprometendo a cumprir toda a legislação, como a Daniele falou bem ali, né? Se começa a coisa errada desde o início, a tendência é que isso aí vai acarretar problemas futuros. Então, cumprir tudo que está lá no Código Civil, principalmente o artigo 1348, que ele diz, né, compete ao síndico. Então, tem diversas atribuições que são responsabilidades do síndico, que nós sabemos de cor e salteado, fazer cumprir a convenção e o regulamento interno. Então, isso também é importantíssimo, porque, às vezes, o síndico condômino, ele, como eu falei, né, eu sempre falo, ele tem uma outra profissão, ele está ali como síndico, ele não é síndico, ele está síndico, mas ele não tem o conhecimento realmente para saber se aquilo que está acontecendo lá no condomínio está fugindo da convenção, se está obedecendo à convenção. Então, assim, pela nossa experiência, nós sabemos exatamente, vamos pegar a convenção do condomínio, regulamento interno e, assim, aplicar aquilo ali na risca, para que não fuja nada. E uma outra coisa importante, né? A legislação trabalhista, gente, cada vez mais essa legislação ela vai mudando, tem a convenção coletiva de trabalho, então, eu não sei qual é a pretensão de vocês, se é contratar funcionários próprios ou se é terceirizar, né? Se vocês quiserem, eu também já trabalhei muito com terceirização, eu posso depois também fazer uma parte aí, dar uma orientação a vocês também sobre essa parte de terceirização, mas digamos que vai optar por contratar funcionário próprio, tem toda uma convenção coletiva de trabalho para ser cumprida, né? Então, isso é um problema seríssimo, gente, seríssimo mesmo. Ó. Há pouco tempo, em Niterói, a gente ficou sabendo aí de uma decisão judicial, olha o problema. Um condomínio ficou 30 anos pagando um funcionário errado. Tinha uma questão de uma hora extra que ele estava lá sempre reclamando que o condomínio não pagava, e tinha uma coisa também que estava na convenção coletiva de trabalho que ele não estava recebendo. E aí o funcionário, ele quando ele vê alguma coisa errada, ele fica quieto, ele vai lá no sindicato, o sindicato até orienta ele, deixa, quando você sair, a gente recorre, que ele sabe que aquilo ali é meio que uma aposentadoria, é um dinheiro que ele vai receber no futuro, ele está juntando, como se ele estivesse juntando dinheiro, né? E aí houve um caso desse em Niterói, e agora o condomínio dispensou o funcionário entrou com uma ação, sabe qual foi a indenização? Já, assim, a decisão judicial em segunda instância, 104 mil. Então, imagina o seu condomínio ser penalizado de uma vez a pagar 104 mil reais de uma ação trabalhista, por causa de um erro que veio cometendo, né? Então, isso é uma responsabilidade muito séria, né, para que você tem que pensar muito bem nessa parte e acompanhar, tanto a legislação quanto a convenção coletiva de trabalho. Uma coisa aqui que eu já falei bastante, né? Vou tentar dar uma abreviada, a parte do controle financeiro. Então, a gente vai procurar manter um rígido controle financeiro. E aí, uma coisa bacana que eu gosto de mostrar, né? Eu sou da área financeira, eu fiz 2 MBAs em finanças, então tenho um MBA na Fundação Getúlio Vargas em finanças, tenho um MBA na Federal de Niterói em engenharia financeira, e trabalhei muito com isso, com elaboração de previsão orçamentária. Então, gente, eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer,
que eu não vejo administradoras fazer, eu não vejo síndicos profissionais fazer, que é fazer um planejamento anual de metas. Então, eu vou elaborar a previsão orçamentária. A previsão orçamentária, normalmente, a administradora gosta de fazer, mas eu gosto de pegar essa previsão orçamentária e esmiuçar ela, né? E como eu falei, eu vou olhar cada rubrica, nós vamos acompanhar cada rubrica para ver o que pode ser reduzido. Nosso intuito é tentar reduzir ao máximo a cota de condomínio, né? Mas o interessante é o seguinte, quando eu fizer a previsão, que ela for aprovada lá no início do ano, eu vou fazer um planejamento de metas anual, mês a mês. Fevereiro, quanto que o condomínio vai gastar com cada coisa, março, quanto que o condomínio vai ter que gastar com cada coisa, e aí nós vamos seguindo na risca, comparando o que foi planejado e o que foi realmente realizado, né? Para tentar entender o porquê que fugiu daquilo que foi estabelecido, para mostrar para o condômino, né? Porque se a gente está lá na previsão que vai gastar R$500 com manutenção de elevador, tem que gastar R$500 com manutenção de elevador. Se gastou a mais, por que gastou a mais? Por que fugiu? A previsão era aquilo. Então, para a gente poder entender e já produzir um relatório para passar para o conselho e para o condomínio entender, né? Então, a gente está se comprometendo a acompanhar isso mensalmente, providenciar, quando necessário, os ajustes no orçamento, né? Tentar entender por que não está acontecendo aquilo que foi previsto, entender por que está fugindo daquilo, tomar as ações corretivas e dar ciência ao conselho e aos condôminos sobre aquele planejamento. Isso, gente, é muito importante, porque o condômino que está pagando a cota de condomínio dele, e ele não está entendendo para onde está indo o dinheiro, ele não está recebendo direito um balancete, ele não recebe uma satisfação, ele busca uma orientação e não recebe direito, não entende, sabe? Então, assim, a tendência disso é que você aumente a inadimplência, porque se eu estou pagando um condomínio e eu estou em dúvida do que está sendo feito com aquele dinheiro, eu posso até, de repente, deixar de pagar a cota, enquanto não me trouxer a resposta que eu quero. Então, essa parte financeira ela é fundamental que o condômino entenda exatamente para onde está indo o dinheiro do condomínio. Uma outra coisa importantíssima, o controle da inadimplência. Isso é uma coisa que a gente leva a sério, porque, devido a essa nossa experiência como administradora, de ter trabalhado administradora, a gente sabe o seguinte, a administradora, ela até faz esse controle da inadimplência. Só que sabe qual que é a realidade hoje? Igual eu falei, eu não estou aqui para falar mal de administrador, mas é comum a gente ver o seguinte, a administradora, ela tem lá 700, 800 ou a 1.000 condomínios, ou até mais, tem administradora aí com 1.400 condomínios, né? E aí o gerente lá que vai atender o condomínio de vocês, ele não atende só o condomínio de vocês, ele atende, sabe quantos condomínios? 130 condomínios. Então, você acha que um gerente que atende 130 condomínios, ele vai conseguir acompanhar a inadimplência? A administradora vai realmente dar esse suporte que o condomínio precisa? Não vai. Você tem que ter um síndico que acompanhe isso, né? E com a experiência que a gente tem. Então, uma coisa importantíssima, certificar se o débito que está sendo cobrado da pessoa certa, que eu já cansei de ver. O condômino começou a dever. Aí a administradora está mandando carta de cobrança. E aquilo não está surtindo efeito. Quando vê, entra com ação judicial. E quando vai descobrir, aquele imóvel nem é mais daquela pessoa, está cobrando a pessoa errada. Sabe? Então, assim, a gente tem que estar acompanhando se o débito que está sendo cobrado da pessoa certa, o andamento que está sendo dado, orientar a administradora quanto às unidades que devem ser acionadas judicialmente com o aval do conselho. Então, também porque se você deixa só sob a responsabilidade da administradora, vocês vão perceber que, em algum momento, você vai ver que tem unidade lá devendo 6 meses e a administradora não botou na justiça ainda. Porque também o síndico também, ele tem as suas atribuições, não acompanhou, a administradora deixou passar, foi relapsa. Então, a gente precisa ter uma pessoa, um síndico ali acompanhando, para também orientar a administradora. Ó, a unidade tal aí, ó, já inteirou o 3º mês. Conselho, o que vocês acham? Vamos já acionar judicialmente? Pode.
já orientar a administradora para cobrar judicialmente daquela unidade, para que realmente a coisa funcione. Porque, gente, esse problema da inadimplência, isso é um problema seríssimo. O condomínio é um rateio de despesa. O que você tem que pôr na sua cabeça? Olha só, vamos imaginar, condomínio, de onde sai aquele valor da cota de condomínio? É um rateio de despesa. Vamos dar um exemplo prático aqui para você entender. Se eu, bem simples, ó, digamos que eu, a Daniele e o Fábio, a gente resolva, um exemplo, a gente resolva alugar um apartamento para a gente morar, para montar uma república, né? Vamos montar uma república? Tá eu, a Daniele e o Fábio. Bom, aí a gente olha um apartamento de 3 quartos. Quanto que é o aluguel daquele apartamento? R$3.000. Então a gente vai lá e resolve alugar juntos aquele apartamento. Um quarto para mim, um quarto para a Daniele, um quarto para o Fábio lá. R$3.000 o aluguel. Quanto que vai dar para cada? É muito simples, é R$1.000 para cada. 1.000 para um, 1.000 para outro, 1.000 para outro. Se a Daniele deixar de pagar os R$1.000 dela, como é que eu e o Fábio vamos pagar? Não tem jeito. Então, condomínio é exatamente isso, só que tem uma série de despesas. Você tem despesa com funcionário, com as manutenções, os encargos, administradora, né, as despesas operacionais do condomínio. No final, quanto que deu aquelas despesas? Deu 50 mil. Quantos condôminos são? São tantos. Quanto vai dar? É uma divisão de despesa. Aí, se um não pagar, fura o orçamento. Como é que você vai trabalhar? Então, essa inadimplência ela tem que ser muito bem controlada, porque senão você gera outros tipos de problema. Já estou aqui caminhando para... Pode falar, querida. No início, é algo muito importante também, que condomínio em implantação, as pessoas pegam as chaves e querem fazer obra em seus apartamentos. E eles acham que vão fazer obra e vão continuar pagando lá a Caixa Econômica, por exemplo. A primeira coisa que eles vão deixar de pagar é o condomínio. Então, se a gente não acompanhar no início, vira uma bola de neve. E aí, realmente, o condomínio vai ficar numa situação ruim, porque isso é o que eu tenho acompanhado nos condomínios que eu estou síndica, né? E implantação. Então, a implantação é assim, é onde aumenta o número de inadimplência muito rápido, porque as pessoas querem morar, as pessoas querem fazer obra e acabam não querendo pagar o condomínio. Então, tem que ter realmente um síndico de pulso que vai chamar essa pessoa para uma responsabilidade, para que ela possa realmente entender a importância de que é uma cota condominial. Daniele, o pessoal também quer saber... O pessoal quer saber, você é síndica em quais condomínios? Então você falar, Dani? Eu posso falar. Hoje, eu estou síndica apenas de um condomínio. Por quê? Eu deixei de trabalhar na empresa tem uma semana. Eu optei sair da empresa. Lá eu estava síndica de 5 condomínios, né? E aí a gente está virando carreira solo. Então, eu estou síndica de apenas de um condomínio. Deixei os condomínios. Eu e a Renata, nós administramos o Parque dos Sonhos, que é um condomínio de 500 unidades. Ah, sim, eu já fui síndico Campo Grande, né? Condomínios também, né? Em administradoras por onde eu passei. Oi? Esse é de São Gonçalo, não é o Parque dos Sonhos daqui, não. Do Mendanha, não. Mas esse Parque dos Sonhos é da Cury também, correto? É da Cury. É da Cury. É da Cury também. Pode continuar, Eduardo. Então, vamos lá. Já tô caminhando aqui para o final. Então, vamos lá. Uma parte importantíssima também aqui, a parte de DP e RH, né? Como eu disse, eu não sei se vocês vão optar por terceirização ou contratar funcionários próprios. Então, se for contratar funcionários próprios, é muito importante. Uma coisa que eu faço que eu não vejo nenhuma administradora fazer, eu nunca vi, e também não vejo síndicos profissionais fazerem, que é dar treinamentos aos seus funcionários, né? Então, isso é importantíssimo, né? Você pode ligar para todas as administradoras do mercado, pegar proposta com elas e pergunta para elas, vocês dão treinamento para os nossos funcionários? Eles não dão. Então, eu sou professor universitário e dou aulas já há muitos anos na área de RH. E eu trabalhei em administradoras aí, também fazendo treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Então, como eu era professor, né, lá nas empresas que eu trabalhei, eu gostava também dessa parte de treinamento. Então, eu tenho diversos tipos de treinamentos
que eu dou para os funcionários, treinamento em liderança, em relacionamento com condômino, em normas de portaria, o que está dentro do nosso alcance. E aí, se o condomínio quiser um treinamento mais específico, né? Por exemplo, de combate a incêndio, aí foge um pouco do meu escopo de trabalho, né? Mas aí eu vou buscar no mercado, eu tenho parcerias com diversas empresas aí, a gente olha uma empresa que possa vir a dar esse treinamento, consegue barganhar, consegue um valor reduzido. Isso é importante, gente, porque treinamento é uma coisa cara. Eu já mexi muito com consultoria, esse tipo de coisa, né? Então, você contrata aí um treinamento, uma consultoria, uma coisa qualquer, é 6 mil, 7 mil, 8 mil, dependendo da quantidade de funcionários, né? Então, a gente faz isso, além do treinamento todo, controle das escalas de revezamento, de horas extras, pagamento de salário e tal. Se for partir para terceirização, né, a gente também pode auxiliar, pela experiência que eu tenho com gestão de pessoas também, eu acabo também ajudando bastante também aí, porque a terceirizada, ela não dá um treinamento tão adequado para os funcionários, a gente acaba complementando o trabalho da terceirizada. E um cuidado com as áreas comuns, né, gente? Que é difícil também a gente ver um síndico que tem o cuidado devido, né? Aqui a gente está nos propondo a fazer todo um trabalho de preservação das áreas comuns, valorizando o patrimônio do condômino. E outra, uma parte importantíssima, um planejamento de um fundo para aplicação em melhorias, porque o que eu particularmente já canso, tenho certeza que a Dani também já cansou de ver, nós já cansamos de ver, condomínio, ele tem lá um fundo de obras, só que ele é mal orientado pela administradora e o síndico também não tem tanto conhecimento. Aquele valor que é destinado para o fundo, ele acaba sendo incorporado ao valor do condomínio e acaba sendo utilizado para pagar as despesas do dia a dia, as despesas ordinárias do condomínio, né? E aí nunca que tem dinheiro para fazer uma melhoria nas áreas comuns. Então, assim, a gente vai, lógico, todo passo que a gente vai dar, a gente vai levar para a Assembleia e vai ouvir a Assembleia. A gente vai sempre aconselhar a criar um fundozinho de obras, mas é para ficar separado, um fundo pequeno. Tipo assim, você pega aí R$20 por mês, R$15 por mês que seja, né? Ou até menos R$10 por mês, você multiplica por 500 unidades, um condomínio grande. É um dinheiro considerável que você vai mas aí tem que fazer o planejamento, pegar aquele dinheiro, ele vai ter que ficar numa conta separada para ser aplicado, e você vai juntando mensalmente. Quando você tiver um volume já de dinheiro considerável, chama uma assembleia e fala, pessoal, ó, o que a gente precisa fazer? Tem que fazer uma reforma na piscina, tem que fazer uma reforma no salão de festa. O que é prioridade para vocês? A prioridade é a piscina. Então, vamos pegar orçamentos e vamos... Mas aí a gente tem um fundo destinado para isso. Se a gente não faz isso, né, o condomínio, vocês vão pagando o condomínio, o dinheiro vai sendo gasto, e nunca que tem dinheiro para fazer uma obra. Aí sabe o que acontece? Chega uma certa hora que aí não são dadas as manutenções periódicas. Aí, quando vem um pepino, vem de uma vez só. Aí é um valor alto para você resolver o problema. Aí não é mais uma manutenção, aí já é uma correção de um problema, né? E aí acaba que é um valor alto e você não tem um fundo, e aí tem que fazer uma cota extra inesperada, né, que é bastante desagradável. Aí você tem que fazer uma cota extra aí de R$150 por mês, né? Então complica. Então a gente está se propondo a fazer esse fundo para fazer as manutenções preventivas, né, a limpeza frequente das áreas, cuidar das manutenções periódicas, a troca de filtro de piscina, limpeza de caixa d'água, dedetização, manutenções elétricas, todos os tipos de manutenção que tenha que ser dado para a gente poder fazendo isso periodicamente, cuidando da manutenção dos equipamentos do condomínio, né? Então, gente, partindo já para o encerramento aqui, qual que é essa nossa luta diária, né? O que a gente está trazendo aí, por que a gente resolveu dar esse passo, como a Dani falou aí, criar essa nossa carreira solo, vou botar essa experiência em prática, né? A nossa luta é promover um equilíbrio das contas do condomínio, reduzindo custos, amenizando conflitos internos, levando equilíbrio e harmonia aos condomínios do mercado de Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, e, enfim, administrar convenientemente o seu condomínio, né? Cuidando do seu patrimônio e do seu bem-estar.
fazer um resumão de tudo que eu falei, para encerrar, é o último slide, um resumão de tudo. Nós vamos atender a toda a legislação vigente, vamos manter um rígido controle financeiro que vai gerar economia para o condomínio, com total transparência. A gente quer sempre que possível estar em contato com vocês, tirando dúvidas. Vocês vão ter os extratos do condomínio para acompanhar pelo aplicativo. Qualquer dúvida que tem, nós estamos aqui para tirar dúvida. Uma gestão participativa, a gente, como a Dani também frisou ali, né? Ela também falou, a gente quer que vocês participem, a gente quer vocês ao nosso lado. Então, é um trabalho junto, em conjunto, né? Valorização dos funcionários do condomínio. O funcionário, ele se sente bem quando ele está sendo valorizado. Eu falei ali agora há pouco dos treinamentos e tal. Gente, não tem coisa melhor do que você trabalhar numa empresa e você ver que aquela empresa está preocupada com você, está preocupada com o seu crescimento, está te dando treinamento, está preocupada com o seu bem-estar. Então, isso que a gente quer, um funcionário lá, um funcionário feliz trabalhando, gente, ele rende muito mais no seu trabalho, ele vai atender melhor o condômino, ele vai cuidar melhor das suas obrigações. Se ele não estiver feliz com o trabalho dele, não estiver feliz com o ambiente de trabalho dele, ele não vai produzir, ele não vai atender bem as pessoas, ele vai fazer o trabalho dele de qualquer jeito e vai ter problema, né? Então, harmonia e redução de conflitos. Para isso tudo gerar, gente, cuidado com o seu patrimônio e uma valorização do seu imóvel. Porque você tem que pensar no seguinte, né? Num momento futuro, você pode pensar em vender o seu imóvel, aparecer uma oportunidade melhor de negócio para você, ou você foi promovido foi transferido para uma outra cidade pelo seu emprego, e aí resolveu vender o seu imóvel aqui e comprar seu imóvel numa outra cidade. Esse imóvel tem que estar valorizado, ele tem que ser fácil de vender. Se eu for comprar um imóvel e souber que aquele condomínio está endividado, que ele está devendo, que ele tem uma cota de condomínio alta, que ele está com problema trabalhista, eu não vou comprar. Eu vou estar comprando um problema para mim. Se eu chego para comprar o imóvel está todo regularizado, uma cota de condomínio baixa, né? Condomínio não tem dívida. É fácil de você ir lá no site do TJ verificar se tem ações trabalhistas em nome do condomínio. Aí, se eu vejo que não tem ação trabalhista, esse imóvel ele vai ser mais valorizado, né? Pessoal, então, assim, era isso o recado que eu queria dar. Qualquer um de vocês que quiserem fazer qualquer pergunta aí eu fico à disposição para a gente poder tentar esclarecer da melhor forma possível, tá? À disposição de todos vocês aí no que vocês precisarem de esclarecimentos aí. Boa noite, Eduardo. Eu queria fazer algumas perguntas. Vocês teriam uma previsão orçamentária para apresentar para a gente? Então, para isso, né, como a Daniele falou agora há pouco, eu posso fazer essa previsão, nós fazemos sem o menor problema. Mas, assim, eu preciso fazer uma visita ao condomínio, a gente precisa entender melhor, para a gente poder entender quantos funcionários exatamente vão precisar, o que tem no condomínio, área de limpeza, como é que vai funcionar, quantas pessoas você precisa para essa limpeza. Então, é uma série de coisas que eu hoje, sem ir lá, sem conhecer bem o condomínio, fica difícil eu fazer uma previsão. Mas se eu for lá e fizer uma visita, é fácil de eu fazer essa previsão. A gente não tem como, você não vai ter como realizar essa visita agora, só quando a gente pegar, na verdade, as chaves. E a gente já tem 2 previsões aí orçamentárias. E para a gente levar, né, a tua empresa para votação, a gente precisa de valores. Tá? Alguma estimativa, a gente tem a empresa da Dani, do Eduardo, a gente tem a empresa do Gabriel, e aí cada uma apresentou X valores, entendeu? Que aqui nesse momento, infelizmente, só tem 19 pessoas, mas no grupo tem 140 e poucas pessoas e são 500 moradores. Então, assim, o pessoal trabalha com valores, não adianta. Infelizmente, vocês sabem disso, mandar slide, a gente falar o que falar, Manuel. Pode falar. Não, sim, deixa eu te... Previsão orçamentária é uma previsão, né? Geralmente, como é incluído isso? Como é entregue para vocês? Geralmente não é o síndico que entrega a previsão orçamentária. Por algumas implantações que eu fiz, ou a construtora ela já vem com algo para vocês, ou
a construtora. Administradora também, né? Ou é a construtora que vai trazer para vocês. Claro que nós, como síndicos, temos uma ideia, tá? A gente consegue mensurar o que vai ser, o que a gente pode entregar para vocês, mas não quer dizer que a nossa previsão orçamentária, que eu vou te entregar, que é fria, ela seja a que a gente vai realmente levar à frente. Sim, Porque sim. quando a gente for eleito, é que a gente vai ter a noção de todo o processo, de tudo que a gente vai contratar para o condomínio. Né? Então, o que a gente pode fazer é já começar a chamar as empresas terceirizadas para poder fazer o orçamento para a gente. Porque eu também não acho correto eu te entregar uma previsão orçamentária do nada. Eu tenho que gerar uma precificação. Concordo que não é do nada, mas a gente não tem como apresentar uma votação sem base de valores. Não, vocês precisam saber do valor que vai ser mensurado de cota condominial. Né? Então, fazer essa previsão orçamentária, eu até conversei bastante sobre isso com o Eduardo hoje, da gente já chamar as empresas terceirizadas, porque o maior valor que acarreta uma taxa condominial é a parte de pessoal. Então, querendo ou não, eu vou ter que ir lá no condomínio olhar, porque eu preciso saber quantos blocos vai ser composto o condomínio de vocês, embora tenha lá na convenção, eu preciso ter ideia de se eu vou precisar colocar quantos vigias, quantos ASG. Deixa eu te falar, Daniele, fotos e vídeos te ajudam nesse momento? Para você ter uma base? Eu posso até te adiantar algumas coisas. O Fábio até chegou a me mandar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, como eu moro hoje em Campo Grande, eu vou dar um pulo lá, mesmo que a construtora não me autorize a entrar, para eu ter uma ideia do... Por fora já dá para ter uma noção. Isso. Entendeu? Por fora já dá. Entendeu? Para ter uma ideia. Porque a gente necessita muito, mesmo que seja uma previsão, nada certo, entendeu? Porque assim, hoje a gente tem uma base. Mas dá para a gente fazer. 90 mil, a outra com 94 mil. Então, assim, só para a gente ter mesmo uma noção do que pode chegar até isso ou passar um pouco, entendeu? Dando um exemplo, o condomínio de vocês pode chegar até 220, mas é só para a gente ter uma base. Não necessariamente que vai chegar redondo nesse valor, mas para a gente apresentar para os demais moradores, a gente vai precisar disso. Se vocês puderem ajudar muito. Não, a gente faz. Não, beleza. Você estava de qualquer maneira disso até quando? Oi? Até quando você estava precisando dessa previsão? Até semana que vem dá? Até semana. Até dá, eu vou tentar correr aqui. Tá. Se não, vou tentar fazer até semana que vem. As empresas da área, eu acabei de fazer isso aqui no meu condomínio, cotação de terceirizada. Eu vou usar todas essas empresas que estão fazendo cotação aqui para o condomínio, como são empresas de Campo Grande, algumas delas, eu vou pedir, tem 14 empresas fazendo, a gente está licitando 14 empresas aqui, e eu vou pedir para essas 14 empresas, só que aqui são menos apartamentos, aqui são 280 unidades. Deixa eu falar uma coisa, Daniele. Vocês não vão conseguir entrar, que a Monique até lembrou aqui, a rua está com tapume, eles fecharam. Então, o acesso que a gente tinha até o portão principal da entrada, a gente não tem mais. Eles fecharam. Então, na verdade, vocês não vão conseguir entrar. Eu acho que acredito eu que vai abrir para vistoria ou já entrega das chaves. Não, mas não precisa a gente entrar no condomínio, não. Como a gente falou, ela por fora, dá para ter uma noção da dimensão. Você não vai conseguir, porque no início da rua eles fecharam tudo. Fechou no início da rua. No início. Tá. Infelizmente. Mas a gente vai dar um jeito, fica tranquilo. Fica tranquila que a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de fazer o orçamento. E a gente vai fazer sempre para maior. E aí, conforme a gente vai a gente vai atacando aí e melhorando essa previsão orçamentária. Oi, Fábio, a gente estava conversando com o Matheus da Lumerge. Lumarge, sim. Isso, Lumarge, né? Isso. Para administradora e terceirizada também com ele, entendeu? Aí você vê com ele também sobre isso. Tá. A terceirização também.
É uma boa empresa, viu? É uma Eu boa gostei da empresa. apresentação deles. Mais alguém do grupo quer fazer alguma pergunta para o Eduardo e para a Daniele? Pode abrir o áudio aí e falar aí. Boa noite, eu me chamo Wagner. Boa Então, noite. eu tenho uma pergunta, vamos lá. O Fábio tocou bem no assunto utilizada com o Matheus, né? Inclusive, eu tive uma iniciativa de, ao invés de contratar funcionários de fora, né, para poder trabalhar no condomínio, eu tive a ideia de contratar os próprios moradores do condomínio para essa manutenção, né, do condomínio. Como você vê essa visão? Você acha que essa ideia vai ajudar na parte orçamentária e geral do nosso condomínio? Então, eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que você vai mudar de ideia. Porque eu Tá. já trabalhei em administradoras aí que também ofereciam serviço de terceirização, e a gente foi implantar um condomínio grande também, e o síndico e o conselho lá resolveu fazer isso para questões econômicas, e estava no início da pandemia, muita gente desempregada, ia precisar contratar lá, se eu não me engano, 13, 14 funcionários. O que eles deram a ideia lá? Essa administradora oferecia serviço de terceirização. Então, mas o que eles deram a ideia? De, em vez de contratar gente do mercado, aproveitar condôminos. Um monte de condômino desempregado, né? Então, aí foi um consenso lá, internamente lá e tal, e aprovaram isso, beleza. Essa administradora, então, fez o trabalho de fazer o processo seletivo só com condôminos, para contratar porteiro, ASG, tal, e fez o processo seletivo, escolheu as 13 pessoas, né, contratou em nome da administradora e botou as pessoas trabalhando. Sabe o que é o problema? Esse cara, ele é um condômino, ele se sente o dono do negócio. Aí o cara não chegava no horário para trabalhar, a administradora ia chamar a atenção dele, aí ele ainda ficava bravo. Ah, meu filho, aqui quem paga seu salário sou eu. Ele se sentia o dono do negócio. Aí a administradora não tinha nem o direito de chamar a atenção do funcionário. O funcionário não limpava a área como deveria, alguém ia chamar a atenção dele e falava, meu filho, isso aqui sou eu que sou dono daqui, você vem me dar ordem, eu que mando. Ou seja, a experiência lá nesse condomínio não foi legal. Não foi legal. Porque como é que você vai dar uma advertência para o funcionário? O funcionário, um dia lá, saiu na noite, caiu na farra, não foi trabalhar no outro dia cedo. Guardo. Aí a administradora vai querer dar uma advertência para o funcionário, ele é condômino do prédio. Olha o conflito que isso gera. Você está entendendo? Então, assim, a experiência que a gente viu lá nesse condomínio não foi muito boa. Agora, assim, também eu não estou querendo dizer, né, que no condomínio de vocês vai acontecer a mesma coisa. Não estou querendo dizer. Olha, eu aí, quanto administradora, fiz a implantação de um condomínio João 23 aqui em Santa Cruz, né? Que o síndico, até Fábio, chará de Fábio, o síndico, na época, também fez essa experiência de contratar todo mundo do condomínio. Olha, ele teve tanta dor de cabeça porque as pessoas começaram a abusar, esquecer que ali era emprego, e começaram a abusar, e deu tanto prejuízo financeiro para o condomínio que o síndico já não sabia mais o que fazer. A gente entende que hoje a gente está passando um processo muito grande de desemprego, mas a gente não pode confundir moradia e local de trabalho. Isso dá conflito de interesse em algum momento. Então, assim, é melhor a gente evitar, para não ter dor de cabeça futura, entendeu? Se a gente tivesse a certeza que todo mundo ia ser profissional, todo mundo ia... Seria ótimo. Realmente a ideia, ela é muito atraente, né? Você está unindo o útil ao agradável. Você está dando emprego para o condômino, né? O próprio condômino dá trabalho, e você economiza vale transporte. Então, tem uns benefícios. Realmente tem uns benefícios. Você economiza vale transporte. Pode... Só que tá vendo? Duas opiniões. Nesse condomínio que eu estou falando, foi um desastre. No próximo ano, eles mudaram o negócio. A Daniele também já passou por uma experiência parecida. Foi ruim também. Então, aí fica assim. Só que isso é critério de vocês.
Como eu falei em algum momento aqui da minha apresentação, né? Se realmente a coisa evoluir, se Deus quiser a gente fechar essa parceria, for trabalhar no condomínio, o condomínio é de vocês, é vocês que mandam. Nós vamos cumprir ordens. Se vocês quiserem, a gente faz uma assembleia e vamos votar. Quem é a favor de contratar porteiro e ASG condômino? Vai lá contar quantos estão. Se a maioria quiser fazer o teste, nós vamos acompanhar, nós estamos ali para cumprir ordem. Camila, Agora você queria... também, se a gente for contratar uma terceirizada, eu acho assim, possível de condôminos enviar também o currículo e deixar por conta da própria terceirizada fazer todo o trabalho, né, de contratação com vocês. Aí a gente também fica aquém disso, né? Que também, se não der certo, a terceirizada vai demitir ou vai permanecer com vocês. Não, a gente não quer fechar portas. Já houveram traumas, né? A gente acompanha os traumas, mas a gente também não quer fechar portas, porque a gente entende que existe aí um processo muito grande de falta de emprego. Então, a gente pode, de repente, autorizar aí as terceirizadas a pegar currículos direcionados de condômino. Pois daí elas fazem Dani, mas essa experiência que eu relatei, era assim, a empresa terceirizada pegou os currículos dos condôminos, ela fez o processo seletivo, ela treinou os funcionários, e mesmo assim deu muito problema. Mas aí também fica numa responsabilidade da terceirizada de demitir. Pois mas aí eu estou falando, a terceirizada, ela ia chamar a atenção do funcionário e ele se rebelava. Ele achava, não, aqui quem manda aqui sou eu que sou condômino aqui você está me chamando a atenção. Então, olha o problema. Então, assim, são dois caso pesos a se pensar, né? Como a Dani falou, nós não estamos falando que não pode, que não deve, não. A gente está passando a experiência que a gente viveu. Se vocês quiserem fazer o teste, é critério de vocês. Então, Eduardo, boa noite. Oi? Me chamo Camila. Essa experiência que vocês viveram, né, não deu muito certo, mas não é porque não deu certo lá atrás que não poderia, né, vindar agora. Igual a Daniela falou, que foi tipo um trauma. E esse trauma afetaria o trabalho da empresa de vocês, a administradora, caso isso viesse para frente? Não, gente, quem sai prejudicado, na verdade, nós vamos ter problema como síndicos, né? Mas o mais prejudicado é o próprio condômino. O porteiro não foi trabalhar. E aí, quem que sai prejudicado? O funcionário, o ASG não está limpando as áreas comuns como deveria. Quem que vai ser prejudicado é o próprio condômino, não a gente. Agora, como você falou, tudo bem. Eu também tenho um pensamento mais ou menos como você. Não é porque uma coisa não deu certo uma vez, não deu certo, não quer dizer que nunca vai dar certo. Né? Com certeza. Eu costumo falar, eu já tive 2 casamentos, eu gosto de fazer comparações, eu tive 2 casamentos. Infelizmente, meus 2 casamentos deram errado. Então, agora eu também não vou casar nunca mais na vida, não, porque casamento... Não. Uma hora eu vou encontrar alguém que me faça feliz, né? Não é possível, né? Não, então, com certeza. Assim, também... Então, assim, o funcionário, né? Eu que pago vocês. Como a empresa terceirizada, ela teria o quê? O critério de punição, né? Caso de falta ou não trabalhar, a empresa administrativa, ela também teria, correto? Por mais que ele fale que ele paga, mas ele está contratado pela administradora, vamos dizer assim. Então, vocês estão acima, por mais que ele pague, mas é a empresa que manda. E vocês teriam que ter um meio de resolver isso, concorda? A gente vai... Não deu certo, demite. Coloca outro no lugar. Mas aí o condômino que está se pondo a trabalhar tem que entender que ambiente de trabalho, embora o ambiente de trabalho seja a moradia dele. Entendeu? Sim, eu entendo. Mas isso também não quer dizer que o funcionário de empresa terceirizada não vai ter o mesmo comportamento. Porque tem muitos funcionários de empresa terceirizada que também trabalham de qualquer jeito, né? Mas Camila, o que ele está tentando dizer... A probabilidade diminui. Isso, o que ele está tentando dizer é que também vai ter problema, mas não é morador. Entendeu? É chato
já começar um condomínio com picuinha com morador. Não sei se você mora em condomínio hoje, você já morou, mora a vida inteira. Então, é muito ruim você ter picuinha. E não só... Tá? Só estou dando a minha opinião. Em relação a você ter uma briga, uma desavença, um olhar torto para um vizinho, de repente eu não vou limpar a porta dele, porque ele me olhou, não me deu bom dia, não falou comigo, a gente não sabe. A gente está se conhecendo agora. Não, eu entendo, mas eu já vejo pelo ponto assim, isso não por ser só vizinho, mas pode ser também por algo pessoal, entendeu? E sim pela pessoa. Mas na empresa terceirizada você não tem vínculo, nem afetivo. Que o seu vizinho, você está ali obrigado a falar com ele, de repente dá um bom dia, boa tarde, boa noite. De repente a pessoa que vai limpar lá, não que seja certo, de repente você não quer nem dar um bom dia, você não tem vínculo, você não criou um vínculo ali, entendeu? Eu acho que de repente seria um caso mesmo da gente pensar e reaver isso. Nesse ponto aí... Isso para votação, né? Exatamente, e para votação, como o Eduardo falou. Eu acho que a gente tinha que evitar certos problemas no início, né? Coisas que podem acarretar na gente, lá na frente, algum problema. Vocês têm um grupo no WhatsApp que vocês estão se conversando? Tem um grupo grande? Como é que está? 140 e poucas pessoas, 181. Se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês a criar aqueles formuláriozinhos que a gente cria pelo Google Forms, sabe? Uma pesquisa online. Manda o link para todo mundo, a pessoa clica no link e vai lá para a pesquisa. Você é a favor... A gente não pode fazer isso, Eduardo, porque somos 500. Temos 171 ainda. Não, mas só para você também ter um termômetro, né? Para ver o que o pessoal acha, né? Porque se você, nesses 140 que estão lá no grupo, faz essa pesquisa, você é a favor de contratar funcionários condôminos? Sim ou não? Aí, se 90% já falar de cara que não é a favor, você já praticamente já eliminou isso aí. Entendeu? Agora, isso, gente, sempre é muito bom e aconselhável. Quando o condomínio realmente passar a existir, você levar isso para uma assembleia. Toda decisão nesse nível aí, eu acho muito importante para vocês se resguardarem. Leva para a assembleia. Se a assembleia aprovou, gente, depois a coisa deu errada, isso está registrado na ata. Foi a assembleia que aprovou. Exatamente. Entendeu? Não foi ninguém que impôs, não teve autoritarismo de ninguém. A assembleia que aprovou, acabou. Aí depois, se deu errado, aí faz uma nova assembleia e leva de novo o assunto para a assembleia. Olha, para você ter uma noção, nesse condomínio aqui de Santa Cruz, o rapaz estava na portaria e ele tinha uma picuinha com o vizinho. Ele saiu da portaria e foi brigar na mão com uma pessoa. Então, assim, é complicado, porque esquece, confunde a questão de ser morador e a questão de trabalhar. Claro, não são todos, né? A gente está trazendo aí para vocês algumas situações. E mostrando para vocês que às vezes é delicado. A pessoa acaba não conseguindo entender que ali tem que esquecer que a condomínio é o local de trabalho, levar a coisa a sério. Você tem que, né, a gente está falando aqui, igual como a Dani já falou, já falei, nós não estamos querendo tirar isso da cabeça de vocês, não. Nós estamos mostrando a realidade. Tem os prós e contras. Tem as vantagens, como eu falei, você economiza vale transporte, às vezes até vale refeição, essas coisas, porque a pessoa vai poder almoçar na casa dela. Então, tem as suas vantagens. São pessoas que são condôminos, você conhece, né? Porque também você contrata uma terceirizada, está trazendo gente de fora que você nunca viu. Tem os prós e contras, né? Então, é uma coisa que tem que se pensar, tem que analisar. Mas, assim, como a gente está falando, as experiências que a gente viu não foram boas por causa dessas questões. A pessoa, né, acha que é dono do negócio ali e pode fazer o que quiser. E não é, ela está ali no ambiente de trabalho dela, ela tem que ser profissional. E as pessoas confundem as coisas. Tá? Por esse lado eu concordo. Se a pessoa levar para esse ponto, realmente fica difícil. Mas eu também já vi em condomínio, síndico, como ela falou, né? Que teve pessoa que foi para a portaria, brigou. Mas eu já vi morador brigando com o síndico, saindo na mão com mulher de síndico, processando o síndico, entendeu? Caindo em delegacia e tudo. Então, assim, tem problema também com o síndico, com o administrador e com o morador entre si. Isso aí é muito relativo. Não, é lógico. Não quer dizer também que se você contratar pessoas de fora, que não vai ter problema, de jeito não vai ter problema também.
né? Mas eu acho que são problemas mais fáceis de você administrar quando você tem uma empresa terceirizada com funcionário de fora. Isso é a minha opinião, né? Mas fiquem à vontade aí, depois vocês fazerem algum tipo de votação aí para tentar aprovar isso. Na minha visão, a questão do problema a gente vai ter independentemente da pessoa. Essas coisas, elas são resolvidas com acompanhamento, treinamento e eu acho que palestra, né? Para você orientar também as pessoas, né? E eu acho que essa ideia ela vai ajudar no índice de inadimplência de condomínio, que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, como você já tocou, né? E sem contar também que vai ajudar muitas famílias também que antes tinha emprego, né? Tinha um pouco maior e tal, e agora talvez esteja passando por dificuldades e isso vai refletir no pagamento do condomínio. Então, se isso reflete no pagamento do condomínio, vai refletir para a gente também, né? Vai refletir a todos. Então, acho que é uma ideia muito boa para ser votada na Assembleia, né? E se, por acaso, houver algum tipo de desentendimento, uma atitude inadequada, né? E é claro que essas pessoas elas vão passar por um processo seletivo também, para ser identificado o perfil da pessoa direitinho, se ela possui experiência, se não possui. Então, tudo isso vai ser revisto, né? E caso o RH ou a pessoa responsável identificar alguma coisa que não ache viável, essa pessoa ela vai ser trocada, né? Eu acho que vai ter um filtro, né? E é claro que se futuramente essa pessoa se envolver com alguma coisa que não convém, né? Com uma atitude profissional, claro que ela vai ser demitida e vai dar oportunidade para outra pessoa, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente colocar essa ideia em pauta, porque com certeza vai ser benéfica, né? Mas é claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E também eu acho que as questões de briga ou então atitudes inapropriadas, elas vão ter, independentemente da pessoa que a gente colocar, e isso a gente vai ter que resolver sempre da mesma maneira, independentemente de ser uma pessoa de fora ou uma pessoa da casa. Exatamente, como a Dani falou em algum momento ali, a questão de pessoal, de funcionário, é o maior custo que o condomínio tem. E, além disso, é um dos maiores problemas, você lidar com pessoas é muito difícil. Lidar com pessoas é uma coisa, eu dou aula, né? Eu dou aula no curso tanto de finanças quanto no curso de RH. Então, eu no curso de administração, pergunto para os alunos, né, quando está começando ali o curso, né, qual é a área mais difícil, você acha, da administração? Porque a administração você tem finanças, marketing, produção e RH. Você tem 4 áreas, mais ou menos, aí, né? Aí muita gente acha que é finanças, né? Outras acham que é produção, e, na verdade, não é. É um consenso. Se você fizer uma pesquisa aí com 100 empresários, qual é a parte mais difícil de mexer com a empresa? Todos vão falar que é a parte de RH, porque finanças, você tem planilhas, você tem sistema, a matemática ela é perfeita, 2 mais 2 é 4, pronto, acabou. Final da planilha, a conta tem que fechar. Matemática não tem erro, você tem sistemas que te ajudam, você cria gráficos. Agora, pessoas, é a coisa mais difícil que tem de mexer. Cada um pensa de um jeito, cada cabeça tem uma sentença, então é complicado realmente. Mas a gente está aí para isso. Eu tenho uma experiência muito grande para lidar com pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estão me ouvindo? Estou. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eduardo, né, e Daniele. Eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre que vem junto com o valor do condomínio. Deu uma picotada. Individualização da água no condomínio, que vem junto com o valor. Deu para ouvir? Sim. Deu, agora sim. Qual é a ideia de vocês? Qual o pensamento de vocês sobre isso? Você quer falar, Dani? O condomínio, eu posso falar. O condomínio provavelmente não vai entregar o hidrômetro individualizado, né? Uhum. Provavelmente não. Vai acontecer o rateio
dessa água por todas as unidades. Uhum. Quando não se entrega condomínio com hidrômetro individualizado, isso gera um custo, e o custo não é pequeno. Claro que a gente pode fazer um orçamento, tá? E agora tem uma segunda situação, que existem empresas que trabalham fazendo a individualização, fazendo o rateio, e aí cada unidade vai pagar a sua cota. Mas, no primeiro momento, eu acho muito importante a gente seguir o fluxo de fazer o rateio igual por todas as unidades. Esse é o meu pensamento. A gente geralmente leva essa questão para a Assembleia, porque o custo é alto de você colocar o hidrômetro individualizado por cada unidade. E como é um condomínio de 500 unidades, isso vai ter um custo alto. Então, a gente tem duas possibilidades, tá? Contratar uma empresa que vai conseguir fazer a leitura por unidade, que também existe um custo, ou contratar realmente o processo de individualização. Então, são duas possibilidades aí. Eu, particularmente, acho que no início de um condomínio, a gente vai começar a brigar com a SEDAI, isso é fato, porque a SEDAI ela manda uma conta única lá, a gente vai querer que ela mande a conta real. Então, o processo na SEDAI vai ser de praxe, que eu já estou acostumada com isso, para a SEDAI cobrar o valor mínimo, né? Então, isso não tem para onde correr. A gente vindo ser síndico já é uma coisa que eu vou brigar mesmo, e é uma coisa que a gente vai ganhar com facilidade. Todo mundo que briga com a SEDAI acaba perdendo. Mas não quer dizer que a minha opinião seja a opinião de vocês. A gente leva para uma assembleia. Ah, tá, entendi. Uma coisa a se pensar também... pode falar. Posso falar? Só para terminar, para concluir, porque uma conhecida minha de um condomínio lá em Santíssimo, Conquista, ela estava aí ela estava conversando comigo que existe o setor de grandes clientes, que é a Zona Oeste mais, que o síndico ele apresenta a planta hidráulica do condomínio e cada morador paga pela instalação do seu hidrômetro. O hidrômetro geral, eles tiram, fazem a supressão e cada condômino vai pagar a sua conta, a sua utilização. Eu não sei se isso foi implantado lá, mas ela tinha falado comigo que eles tinham, acho que o síndico estava com essa proposta de fazer isso e era um setor de grandes clientes. Eu posso até procurar ver, mas assim, vocês ainda não têm conhecimento dessa parte. Mas isso tem custo? Ela te passou o valor? Porque isso não é de graça. É só o hidrômetro que a pessoa paga entregando a planta. Então, o nosso já vem com hidrômetro individualizado para cada um, entendeu? Isso, cada aí um já você tem o seu. precisa entregar a planta hidráulica de cada bloco, né? E aí eles vêm, fazem a análise, vistoria e individualiza tudo. Faz o cadastro de todos os moradores, faz aquele recadastro de todos. A cor ele já entrega com hidrômetro. Depois eu vou postar a Isso, foto. então. Sim. Esse hidrômetro, eu não sei se eles cadastram esse hidrômetro, porque eles precisam fazer um recadastramento, né, do hidrômetro, né, o número do hidrômetro, aquela coisa toda, para fazer a leitura de cada apartamento. Então, a empresa mesmo, a Zona Oeste mais nesse setor de grandes clientes, alguma coisa assim, eles fazem a avaliação para individualizar a água do condomínio, cada um pagar a sua água também. Mas isso gera um custo. E, inclusive, eu não sei se eles mensalmente eles vão até o condomínio fazer a leitura. Porque o que acontece? Quando existe o leitor individualizado, quer dizer, o hidrômetro individualizado, automaticamente a gente tem que contratar uma empresa para fazer a leitura. E aí, após a leitura, a gente pega esse rateio, envia para a administradora fazer a cobrança individualizada por cada condomínio. Isso também tem um custo. Ah, entendi. Eu morava lá em Campo Grande, né? Agora eu moro em Santíssimo, e tem um condomínio ali na Francisco Mota 850 que eles individualizaram a água e entra, assim, um leiturista para fazer leitura de todo mundo. E a única coisa que eles pagaram foi, acho que, o hidrômetro, mas, assim, nunca me
fiquei sabendo como que foi. Esse é o do Conquista lá, que a minha colega mora, que eles já estão com esse projeto, entregaram a planta hidráulica por e-mail e está nesse setor para avaliação. A gente pode buscar informação, mas eu tenho quase certeza que isso tem um custo. E o custo realmente não é pequeno. Mas se todos estiverem ok, de acordo, a gente faz o rateio, chama uma assembleia e faz o rateio para individualização, não tem problema. Tá bom. Tá bom, obrigada, esclareceu, obrigada. Mais alguém quer fazer pergunta para eles? Mais alguém? Então, Manuela, acho que já pode encerrar, né? Tu acha? Vocês é que sabem. Aí eu vou mandar essa apresentação. É bom que o vídeo também não fica muito longo. Eu vou mandar a apresentação para vocês. E aí, tendo, assim, as dúvidas elas vão aparecer com o longo do processo, não tem jeito. Sim. Se vocês querem disponibilizar o nosso contato, não tem problema, a gente vai tirando as dúvidas. Tá ok, então. Muito obrigado, Eduardo, Dani, se for preciso, se você quiser, você pode passar meu contato para eles também. Se alguém quiser anotar aí, deixa eu colocar aqui no meu contato. Ó, Eduardo. Bota na apresentação, Eduardo. Acrescenta o meu número teu. Eduardo, tá bom, eu mando na apresentação. Só não esquece de mandar para o Fábio a previsão orçamentária, tá, gente? Fazer. Se precisar de foto, o Fábio tem tudo. Tem até mais do que eu. Tá bom? Pode deixar. Obrigada. Muito obrigado, Eduardo. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado, que agradecemos. Muito obrigado mesmo, tá? Qualquer dúvida que tiver, nós estamos às ordens aí. Tá, pode deixar. Então, tá obrigado bom. e desculpa pelo pouco número de moradores também. Não, tá ótimo. Tranquilo. Tchau, gente. Falou, tchau, Bom final de semana para todos aí. Para vocês também. Tchau. Tchau.